Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, versículos 15 a 17, que diz: Então ela lhe disse: Como podes dizer que me amas, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando ela todos os dias com suas palavras e cansando a alma dele, se angustiou até a morte. Assim, ele revelou tudo. Nunca se passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, sairia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Mudar a forma como você pensa não é simples, porém é possível, necessário e indispensável para mudar a maneira como você se enxerga e vê o mundo ao seu redor. Mudança de mente faz parte do processo de ser cristão. Tudo começa na mente. Quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos vários versículos nos encorajando a considerarmos o poder dos pensamentos e a necessidade de mudá-los. Como descrito na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja, cada um, uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim, vocês aprenderão, de experiência própria, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe que a arma usada por Dalila contra Sansão foi o vitimismo, e ela atuou usando diretamente as emoções dele. A mentalidade de vítima é quando você culpa todo mundo pelo que acontece em seu mundo. A mentalidade da vítima é quando uma pessoa pensa que o futuro só reserva coisas ruins para ela. A mentalidade de vítima é quando ela quer que façam tudo por ela, mas a pessoa não se esforça em mudar. Lembremos que o povo de Israel se fez de vítima diante de vários obstáculos. Por exemplo, quando os espias voltaram da terra prometida com as informações sobre aquele território, os israelitas se comportaram como vítimas, dizendo: E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Assim descrito no livro de Números, capítulo 14, versículos 3 e 4. Os israelitas queriam voltar ao Egito, mesmo sabendo que Deus já havia decretado que a terra seria deles pela promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Deus já havia preparado para que eles vencessem os inimigos. Os israelitas foram contaminados por 10 dos 12 espias que foram enviados à terra e voltaram com o seguinte pensamento: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Como descrito no livro de Números, capítulo 13, versículo 33. Deus esperava uma atitude totalmente contrária à posição de vítima dos israelitas, porque a vitória já estava decretada. Enquanto eles se faziam de vítimas, deixavam de caminhar em direção à conquista da terra prometida. Não é só na sua vida, só na sua família, só na sua faculdade, na escola, só na sua empresa, só na sua relação com os amigos. Fazer-se de vítima é decidir não caminhar, não enfrentar, é assumir a derrota. Não devemos simplesmente continuar da mesma maneira, pensando os mesmos velhos pensamentos. Devemos mudar nossa mentalidade. Precisamos abandonar a maneira imatura de falar, sentir e pensar, e passar a pensar e agir como pessoas emocionalmente maduras.
Satanás quer que todo cristão pense que os outros causam coisas ruins em sua vida. No final das contas, ele quer você amargo, inseguro, incrédulo e implacável. Ele quer você constantemente chateado com as coisas e pessoas. Ele quer que você sinta que não pode fazer nada a respeito, que sua vida nunca vai mudar. Você sempre será uma vítima. Você nunca receberá um tratamento justo. É assim que pensa alguém com mentalidade de vítima. Eles literalmente acreditam em muitas mentiras e falsidades. Deus não quer que o seu momento de vitimização se torne uma mentalidade que afetará toda a sua vida. Deus quer que você tenha uma mentalidade diferente. Ele quer que você tenha uma mentalidade de vencedor. Ele quer que você se livre da raiva, da amargura, da vingança e da malícia. Deus quer que você tenha a mentalidade dele. Assim como vemos descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, que diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pare de se fazer de vítima ou permitir o vitimismo em momentos dela, em momentos da sua vida. E diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se lance, confie e creia que o Senhor é contigo por onde quer que andares. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá em mais este dia de respirarmos, de estarmos aqui em pé. Ainda, Senhor querido, que muitas vezes estamos enxergando, vendo notícias ou até mesmo pessoas em nossa volta, Senhor, passando por situações, ou até mesmo, Pai, diante, Senhor, da casa do luto. Mas, Pai, nós somos gratos. Gratos porque para cada um o Senhor concluiu o seu tempo. O Senhor concluiu o seu propósito. Então, Pai, diante de Ti, nós queremos, ó Pai, Te agradecer. Agradecer, Pai, porque o Senhor a cada dia tem nos ensinado e mostrado tudo o que temos que fazer e como temos que fazer. Porque as instruções foram dadas, a palavra foi decretada, a palavra foi liberada. O Senhor tem nos mostrado, nos ensinado e revelado toda a sua vontade, todo o seu querer. Então, Pai, em nome de Jesus, que venha, Senhor querido, que venha o seu reino, que se manifeste a sua presença, a sua unção e a sua glória em tudo o que fizermos. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, que não falte pão na mesa do teu filho, mas que antes a presença da sua glória seja real em tudo o que fizermos, Pai. Porque sim, Senhor, nós teremos momento de tristeza, mas a tristeza, ela aperfeiçoa e nos faz muitas vezes lembrar de todas as instruções e de tudo que o Senhor tem nos ensinado e nos tem dito. A felicidade é uma argumentação, muitas vezes, de uma fuga, mas é muito bom quando nós vivemos esta felicidade conscientes daquilo que o Senhor tem preparado. Por isso somos gratos a Ti, Senhor. E sendo gratos, nós consagramos tudo diante do Seu altar, para que não entre, Senhor, nenhuma raiz de vitimismo, ou, Pai, em situações não nos enxerguemos como vítimas, mas comecemos, Pai, a nos olhar como, Senhor querido, o centro daquilo que o Senhor preparou para aquele momento. Que o Senhor seja este centro desta verdade para as nossas vidas e que não haja, Senhor, nenhum tipo de murmuração, mas antes possamos ter coragem e agir, Pai, como vencedores, como assim o Senhor nos ensinou e tem nos ensinado através da Sua palavra. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar, pensamentos, ações, sentimentos, sentidos,
para que a sua glória seja revelada e o seu querer seja manifesto. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos, ó Senhor. Assim, oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica O Caminho, São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.